mas sempre se reportando, né, ao que está sendo falado no mundo, a estudos científicos, tá certo? E um pouco também da experiência. Então, assim, a minha experiência, inicialmente eu comecei a atuar como perita, antes de assistente técnica, em casos de violência infantil, né? Então, ao longo dos anos, depois pude perceber que essa questão da alienação parental, a primeira vez eu me deparei com um livro de alienação parental próximo de 2000, né? E aquilo me chamou a atenção e comecei a estudar. E depois comecei a verificar que aquilo de fato existia. No primeiro momento me pareceu estranho, e depois, a gente estudando, a gente vai aprendendo a enxergar melhor as coisas, né? Quando a gente estuda abuso sexual, a gente aprende a identificar melhor. Mas a minha prática começou basicamente com abuso sexual infantil, que era uma coisa que me fascinava bastante. Depois eu fui fazer meu mestrado. No Brasil, mais ou menos, a questão da alienação parental começou a ser falada em 2000. Né? Em 2008, eu já estava com um projeto de mestrado sobre alienação parental e falsas acusações de abuso sexual na linha psicanalítica. Foi defendida na USP em 2011. Inclusive, eu gostaria até de agradecer a presença do Vossa Excelência, doutor Elísio Luiz Pérez, que ele que é o autor da Lei de Alienação Parental. A gente vê aqui numa quinta-feira cedo, né, um pai cuidando do filho. A gente vê que nem sempre os pais são esses pais que a gente está falando aqui, não é mesmo? Sem manifestações, por favor, senhores e senhoras. Bom, então, para quem tiver interesse sobre a BPJ, a gente tem uma carta de manifestação pública da entidade. É uma entidade formada por peritos do Brasil inteiro, né, porque muito se fala do uso da alienação parental pelo advogado ou pelo assistente técnico, que haveria ali, né, uma questão tendenciosa. Até depois eu vou falar um pouco disso. Mas, na minha entidade, a gente tem peritos de tribunal concursados, e eles defendem a lei de alienação parental. Então, acho pouco razoável, né, a gente também ficar só dizendo que é uma questão de advogado, que é uma questão de assistente técnico. Né, que só essas pessoas que defenderiam porque teriam interesses particulares, tá certo? Então, bom, vamos começar aqui a... Acho desarrazoado também a quantidade de projetos que a gente está tendo aí, pedindo a modificação da lei, a alteração da lei. Acho um pouco artificial, né? Acho que existe uma pressão excessiva, acho que tem uma coisa inflamada, e a gente precisa estar lendo e fazendo uma análise crítica do contexto social que a gente está tendo hoje. Então, hoje eu vou partir um pouco do contexto que a gente tinha quando a lei foi promulgada. O que a gente tinha anteriormente à lei? A gente tinha um contexto social, jurídico, legislativo, familiar, que favoreceu a eclosão da Lei 12.318. Né? A gente sabe que antes dela a gente teve a Lei da Guarda Compartilhada, que foi bastante mal recepcionada, tanto que nós tivemos, depois da Lei de Alienação Parental, uma segunda Lei de Guarda Compartilhada, e daí sim, foi somente depois da Lei de Alienação Parental que houve uma real ressignificação do que é a importância desse equilíbrio da participação do pai e da mãe na vida do filho. Por quê? Porque não se aplicava. Então, a verdade é que o Brasil era um descumpridor contumaz das regras de convivência dos filhos com o pai e com a mãe, tá certo? Então, a gente tinha o quê? Quem advogava aqui, quem trabalhava em processos em época 2000, a dificuldade que era para você conseguir, o pai ele tinha direito a 2 pernoites por mês. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Então, aquele pai que participou, dando leite para a criança, dividindo os cuidados com a mãe, ok, existe uma preponderância da mulher cuidar dos filhos de forma mais intensa do que o homem durante o casamento. Porém, o homem de hoje, ele não é mais o homem de antigamente. Provedor, distante, que o filho não pode nem se dirigir a palavra. Vocês lembram desse pai? Não é mais esse pai que a gente tem hoje. E o nosso judiciário se recusava a aplicar as regras de convivência de acordo com o que a gente tinha na realidade moderna. Então, esse pai ele era condenado. Esse pai ele era condenado. Que direito tem de, após a separação, essa pessoa perder o direito à convivência, a educar o seu filho? Então, a gente precisa resgatar disso, senão a gente só fica falando de pedofilia, gente. Pedofilia é uma... Não que não seja uma questão séria, mas a pedofilia é uma quantidade irrisória de processos onde você se discute alienação parental. A gente tem isso de processo discutindo alienação parental e isso de processo discutindo o tema alienação parental e pedofilia. Ademais, a pedofilia ela não é unicamente aplicada dentro de casa. A gente tem a pedofilia extrafamiliar, que é gigante.
E não se aplica a lei de alienação parental na pedofilia extrafamiliar, porque é impossível, não tem relação de parentesco. Tá certo? Nem por isso significa que o advogado da defesa não aplica a tese da vingança da criança. A criança que mente. Ora, quem trabalha com abuso sexual sabe disso. Isso é falado em todos os livros de literatura, que a defesa se utiliza dessa técnica perversa para desmentir a criança, para desacreditar a criança. Então, essa história de que a criança mente, isso assim, é utilizado pelos pedófilos, pela defesa, há muitos anos e antes da alienação parental. Não dá para a gente dizer que isso agora é somente depois da lei de alienação parental que começou a ter esse discurso. Claro que a gente tem que pensar qual está sendo o uso do discurso. E aí eu concordo com vocês. Acho sério a facilidade com que os advogados se utilizam da lei de alienação parental, sem o mínimo de estudo, sem o mínimo de consideração e de empatia no que você pode estar causando com a vida de uma pessoa, quando você usa desse argumento numa peça de defesa, tá certo? E aquilo não está acontecendo. E você nem tem argumentos e você nem tem... você nem acredita como profissional. Você nem procura aprofundar o seu trabalho. Então, questões éticas como essa, acho de extrema valia a gente começar a discutir. Acho que isso que está acontecendo hoje, esse questionamento da lei é importante para que a gente possa aprofundar esse tipo de questões e melhorar a atuação profissional. Então, por exemplo, eu vejo muito poucos juízes condenando os advogados, as partes, por má fé. Esse tipo de questão tem que ser coibida, às vezes está ali, né? Então, assim, e aí o judiciário ele pode acabar se tornando omisso e gerando esse ciclo de violência. Então, a questão da violência, ela precisa, então, o profissional ele precisa ser capacitado. E essa discussão que a gente está tendo, esse aprofundamento da discussão, ele é de extrema importância, porque é uma questão complexa de identificação à violência. Qualquer tipo de violência, gente, não somente a alienação parental, não somente a pedofilia. Vamos falar de todas as violências infantis. A criança merece ser protegida de qualquer tipo de violência infantil. E a alienação parental existe. Infelizmente, a alienação parental, ela existe. É inegável. Então, assim, me parece muito desarrazoado a gente falar que não existe esse fenômeno. Pouco me importa o nome. Eu vou falar aqui para vocês de vários autores antes do Gardner que descreviam alienação parental. Pode seguir, por favor? Então, assim, o pai ele foi buscar o judiciário para legitimar seu papel de pai, tá certo? O que aconteceu? Com isso, né, gerou uma guerra dos sexos, né? Então, as mulheres que estavam habituadas a ter a guarda do filho, a ter o comando único da educação do filho, fizeram uma contra-reação, e a tendência da mulher para manter a guarda do filho e não ter tanta influência do pai na educação, é difícil dividir a opinião depois da separação, a mulher ainda não estava acostumada, passaram a promover a alienação parental para ter... Doutora Tamara, os 5 minutos finais. Tá certo. Para ter o benefício. Né? Então, quando você aliena a mente de uma criança, você tem o benefício processual. Aquela criança fala do seu lado, isso de fato acontece. Discordo da doutora Ana, que não existe falsa alimentação de memória. A gente tem textos científicos no mundo inteiro falando sobre isso. Nem sempre falsa relato de abuso sexual pela criança é oriundo a partir apenas de falsa memória. Então, existe má comunicação infantil. Ah, eu namorei o papai. A criança quis dizer que o pai deu um beijo. Papai mexeu aqui, papai deu banho. Agora, o adulto com a sua sexualidade de adulto interpreta a fala da criança, inclusive psicólogo, tá, gente? A gente precisa treinar melhor as pessoas. Ele pressupõe que aquilo é um abuso sexual quando não é. Má interpretação de sinal físico. Então, a gente tem que começar a discutir. Falsa alegação de abuso sexual, falso relato de abuso sexual, nem sempre é oriundo apenas a partir da alienação parental. Os profissionais têm que acordar. A gente tem que poder discutir sobre isso. Isso são as nuances que eu falo e a complexidade do assunto. Até porque uma mãe ela pode sim ter uma dúvida. Isso não significa que ela esteja alienando. E ela merece ter o direito de que aquilo seja esclarecido. Porém, se aquilo for esclarecido e a mãe ainda se recusar tenazmente a permitir o início da participação do pai, aí a probabilidade de ela ter uma perda da guarda começa a se aproximar. Discordo de que isso é feito liminarmente. Nunca vi isso em nenhum processo. Pode passar para frente, por favor? Então, assim, se tornar pai depois da separação se torna conflitante, não é mesmo? Porque a mulher ela tem que se definir uma residência. A residência geralmente é da mulher, porque ela, de fato, cuidava mais do filho. E aí esse pai ele é relegado a uma condição que era muito complicada. Né? Então, a gente precisou de leis para equilibrar a vulnerabilidade do homem no pós-divórcio. Quem sofre nessa questão do convívio é o homem, não é a mulher. Pode partir? Pode. Pode partir? Pode. Pode ir. Peraí. Volta lá. Pode partir. Pode ir. Pode ir.
Então, assim, é a lei da alienação parental que viabilizou o cumprimento da norma da Constituição e não a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, gente, ela não serve. Porque quando você tem uma pessoa que ela descumpre tenazmente a ordem do juiz, é apenas uma lei mais efetiva que vai dar empoderamento para o juiz se sentir confortável e aplicar a proteção à criança. Então, a lei ela não é punitiva de pai e mãe, ela é proteção aos direitos da criança. E a lei se faz a partir de medidas coercitivas. Não existe lei sem medida coercitiva para aquele que não a respeita. Pode passar para frente. Pode passar para frente. Aqui, esse projeto de lei aqui falando que os homens não podem mais, né, efeitos, né, que a gente está tendo no tecido social dessas discussões que eu acho bastante desarrazoadas, que eu não acho isso feminismo, né, eu acho isso feminismo. A gente está demonizando os homens, precisamos tomar cuidado, né. Na educação infantil está tramitando aí os homens não podem limpar, né, mas as crianças. Qual é o efeito de um discurso desse se uma lei dessa passar? Próxima. Pode passar. Aqui são algumas críticas que surgem, depois eu vou voltar nisso, em relação... Pode passar para frente, que eu quero mostrar algumas coisas, depois eu volto nisso. Pode passar? Tá. Bom, a gente questiona se existe síndrome de alienação parental ou não, então a gente precisa questionar se existe síndrome de acomodação da criança abusada. A gente precisa, então, questionar se existe síndrome de mulher maltratada? Não, existe. Tá certo? O fato de que se discute as questões meandros científicos como que a teoria é montada, quanto que aquilo é bem fundamentado ou não, isso não significa que esses fenômenos não existem. Da criança que se cala, da criança que é abusada e se cala, da mulher que é abusada e se cala. Tá certo? Então, a síndrome é a tentativa de vários especialistas tentarem configurar um quadro para fazer essa proteção. Então, assim, esse tipo de discussão não leva a nada. Então, já que não existe síndrome e não foi comprovado, então o fenômeno não existe, uma lógica não equivale à outra. Próximo. Bom, aqui a gente tem o seguinte, tá? Autores que descrevem perfeitamente a alienação parental antes do Gardner. Para a gente não ficar só falando de alienação parental, a gente pode falar maçã, abobrinha, que nome que você quiser. Esse fenômeno ele existe. A Turcati, ela fala, ela identificou essas mães que, depois da separação, acabavam usando os filhos para se vingar dos ex-maridos e fazer falsas denúncias. A Kopetsky, ela descreve perfeitamente a alienação parental em 1976, 1990, sem usar esse termo. Doutora Tamara, último minuto. Tá bom. E aí ela fez um estudo com 400 famílias, onde ela conclui que 20% tem alienação parental e desses 20%, 10% tem falsa denúncia. Wallerstein e Kelly escreveram, década de 80 foi feito esse estudo, é considerada uma das maiores estudiosas no campo da separação, sobre os efeitos da separação na criança. Ela descreveu perfeitamente a alienação parental, falando como mãe e filho se uniam, depreciando tenazmente o genitor e induzindo os filhos à depreciação. A gente já tem aí, entendeu? Não precisa ficar discutindo se isso existe ou não. Próximo. 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 Aqui. E aí, para finalizar, a gente tem teóricos, os maiores especialistas em abuso sexual no mundo, falando das falsas denúncias, de como isso é feito, né, geralmente por mulheres. Depois eu posso falar isso em perguntas. Doutora Tamara, muito obrigado Mas pela aí, enfim, só para finalizar, são dois dos maiores especialistas em abuso sexual falando desse fenômeno também. Vamos para as perguntas. As inscrições foram feitas da mesma forma, em ficha própria. Vou chamar conforme a ordem de inscrição. Peço até desculpas pela rigidez com relação à questão do horário, mas é que senão a gente não consegue equilibrar a fala de todos que estão participando. Por isso é importante seguir a rigidez. A primeira inscrita é a senhora Regina Castilho Ávila. Bom dia a todos. Embora Castilho seja um nome muito interessante, eu sou Castelo. Perdão. Eu sou um castelo italiano que vem com 2 L's. Então, eu sou psicóloga, especialista em psicanálise, e tive a oportunidade de atender pais que falavam muito mal das mães e mães que falavam muito mal dos pais. Os pais falam das mães que elas são negligentes e loucas, e as mães falam dos pais que eles são mesquinhos e têm alguma coisinha sexual. Essa alguma coisinha sexual é até início de uma sugestão, até afirmações contundentes, né? Então, eu queria perguntar para a Tamara,
qual o efeito de tanta disputa na cabeça dos filhos que não podem ter em paz um pai e uma mãe, que precisa ficar ouvindo tanto falar mal, né? O que isso acontece com a criança? E gostaria também que você falasse um pouco mais disso que você começou a falar, dessas falsas acusações, o que acarreta na formação de uma criança. A gente vai seguir a orientação do primeiro painel, então 3 minutos, depois 3 minutos para a doutora Ana. Tá. Então, eu acho que assim, quando a lei ela passou, né, ela me deu uma calma no coração tão grande, porque a gente que trabalha na clínica com consultório, às vezes atendendo essas crianças por obrigação de juiz, esses pais, às vezes em consultório clínico as pessoas te procuram também, a gente vê que assim, a invisibilidade que é o abuso emocional. E principalmente, a gente vê crianças que tentam se matar, que se arranham, que se automutilam, que entram em fobia escolar, tamanho grau de angústia. E a gente sabe que uma criança exposta a um grau de angústia tão elevado, de forma reiterada e prolongada, sem que a justiça conseguisse compreender que havia necessidade de uma proteção, essas crianças elas vão desenvolver igual as crianças molestadas, que a gente estava falando aqui. A gente não pode só ficar falando da criança molestada. As outras crianças merecem visibilidade, porque, gente, o abuso sexual, ele pega a gente pela víscera. E a gente não consegue mais pensar. E a gente tende a categorizar e hierarquizar que isso é pior do que qualquer outra coisa. É uma questão de imaginário humano, né? O crime sexual pega em questões da gente, né? Mas então é uma calma muito grande que me deu quando passou a lei, porque trouxe um melhor equilíbrio de discussão dessas situações, tornou visível a gravidade que é uma criança que passa por uma criança que acha que foi molestada quando ela não foi e passa a viver desse jeito, tendo ódio do seu genitor, ou se sentindo vitimada, né? Então, assim, é o mesmo que você condenar o porvir de um ser humano. Então, assim, existe um grau de pronunciamento de violência, que é no contexto do litígio, que as pessoas não se falava disso. Não se falava, não se discutia a gravidade disso. Parecia que violência, que a criança deveria ser protegida, era apenas a violência física, era apenas a violência sexual. E a gente sabe que a violência física e a violência sexual são muito graves porque existem junto a violência psicológica e os danos que isso causa na vida de uma pessoa. Então é isso, Regina. Eu acredito não, os estudos falam, né? Mas eu acredito que a lei de alienação parental ela teve ela é de uma importância extrema para a gente ressignificar essa forma como a gente vê a violência na infância e ampliar essa discussão, esse contexto, passar a enxergar essa criança que antes era invisível. É isso. Agora, a próxima fala inteira é da senhora, o próximo tempo, tá bom? Que a gente dividiu. O outro anterior foi dividido. Preferem que seja dividido esse também? A Tamara falou 2 minutos, a gente passa 2 minutos, então. Então, vamos passar para a próxima pergunta e depois a gente passa a palavra para a doutora Ana. O próximo inscrito é a senhora Ludmila Aide Aveninte. Errei, com certeza. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E a minha pergunta, na realidade, eu queria primeiro só fazer um breve relato sobre os outros painéis. Eu acho que falar em revogação seria uma atitude muito extrema e um retrocesso para nós. Eu acho que, na realidade, seria o caso de haver mais debates e uma implementação. Mas revogar, eu uso a lei como um instrumento para evitar o abuso por parte de qualquer um dos genitores. Então, na minha concepção, nos privar disso vai ser dar um passo atrás. A violência existe, é muito grave. Eu acho que muito foi falado aqui sobre a violência sexual, e eu tenho muitos casos, né, a gente não pode mencionar nenhum especificamente, mas de casos onde a violência é psicológica. E o que fazer, então, na restrição, eu vi que a doutora falou sobre a privação materna.
Mas eu me pergunto, e a privação paterna? O que fazer quando um pai que viveu anos e anos cuidando do seu filho, com o mesmo carinho, com o mesmo zelo que a mãe. Eu sou mãe, sabe? Eu penso primordialmente no bem-estar das crianças. E eu acho que, da noite para o dia, você apagar o outro genitor da vida de uma criança é extremamente cruel. E eles, muitas vezes, não têm capacidade, estrutura, maturidade para saber lidar com isso. E, às vezes, é só na fase adulta que vai se dar conta do quanto isso foi prejudicial. Então, a minha pergunta é duas, na realidade, desculpa. Se existe restrição nas sessões dos estudos, por exemplo, fez 5, 6, 7 sessões, tem que ir para a conclusão e finalizar, ou se isso pode ser até que haja realmente uma conclusão que atenda ao interesse da criança, e também o que fazer quando a privação é paterna. Obrigada. Sou eu que respondo? Deixa eu ver se eu consigo. Porque é bem longa essa pergunta. Aliás, são duas perguntas, né? Primeiro, a sua primeira pergunta foi sobre não, a privação paterna foi depois. Tá. Uma limitação. Acontece o seguinte, que exatamente, quer dizer, a avaliação, né, o estudo psicossocial, biopsicossocial, ele, na verdade, muitas vezes, ele é revitimizante. Não foi à toa que a Childhood foi a entidade que se encarregou de fazer um estudo em 28 países, como lidavam com a questão da violência contra a criança, e ela deu o subsídio todo para a Lei 13.431. Né? Então, isso está muito explicitado e está muito claro, né, exatamente porque foi feita uma ampla pesquisa. Na verdade, quanto mais você estica, mais você aprofunda o que tenha acontecido. Muitas vezes é muito difícil, sim, você chegar à verdade, porque só quem sabe a verdade de uma queixa desse tipo é a criança e o abusador, né? Então, não tem outra coisa. O abusador é um ser acima de qualquer suspeita, como a doutora Valéria falou, e ele toma todos os cuidados, né? Ele não deixa marcas, ele não deixa rastro, né? E ele faz uma mistura muito sábia de intimidação com sedução. E aí ele aprisiona a criança. Bom, o que acontece é o seguinte, um crime não provado não quer dizer que não tenha acontecido o crime, né? Eu sempre pergunto, quem matou PC Farias e a namorada dele? Os dois se deram tiros ao mesmo tempo, foi a versão que foi vendida. E aí, eles não morreram? Não foram assassinados? Né? Então, a gente não pode provar um abuso sexual, não quer dizer que ele não tenha acontecido. Se você fica fazendo... Doutora, 30 né, segundos finais, tá? Tá. Fica fazendo avaliações intermináveis, você, na verdade, e principalmente com a cariação, né, que é uma vitimização, é um novo estupro, né, você, na verdade, você está acelerando o processo de adaptação ao abuso. E o subsequente, que é da retratação. Toda criança faz retratação ao cabo de uma longa, né, avaliação. Obrigada. Doutora, obrigado. Próximo inscrito, o senhor José Francisco de George. O senhor tem 3 minutos e a resposta será. Bom dia. Eu vi muitas das coisas aqui que foram afirmadas por todos, né, e eu não concordo. Né,
E tem muitas coisas entre... Tá, muitas coisas como esse fixamento, né, a violência, né, sexual. Não, acontecem muitas outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que casam exatamente, ou arranjam um filho por um interesse financeiro. Isso tem milhares de casos. Quando se fala isso do abuso sexual, não é só isso. Por exemplo, você desfazer uma figura ou paterna ou materna, isso causa um sério problema que não influi a criança a optar por um homossexualismo, não por própria convicção, mas sim por influência. Aí sabe o que acontece, como lá no HC, que eu faço lá, é a minha segunda casa, psiquiatria, vocês contariam o número de suicídios de crianças entre 15, 16 e 17 anos, porque não estão de acordo de serem homossexuais, mas ficaram. Então, essas coisas eu acho que são muito sérias. E a outra, que eu não sei como que vai se resolver isso, aqui eu ouvi falar a promotora do Rio, a Tamara falou, mas só que, infelizmente, a justiça não funciona dessa maneira. Há casos aqui vergonhosos, no Rio talvez seja mais aberto para se resolver essas coisas, em São Paulo não é, e se você for nos fóruns aqui das periferias, coisas vexatórias. Isso que a Tamara falou de um pai ficar ver a criança 2 vezes por mês, isso hoje é colocado. Obrigado. Doutora Tamara, 3 minutos. Então, o senhor quer fazer alguma pergunta? Tá. Então, o que eu proponho? Na verdade, até os meus últimos slides, eu acho assim, depois falou-se muito na última da vez que eu fui lá no Senado, né, de que a lei estaria desprotegendo as crianças porque estaria havendo uma escuta demais desse problema e o esquecimento, por exemplo, de outras situações, por exemplo, a pedofilia, né? Então, eu acho que assim, quando a gente tem uma lei, eu acho que é importante a gente ter esse debate para voltar a discutir o que está sendo feito, que rumo está levado, qual tem sido a nossa tendência, tá certo? Agora, sim, isso permite, inclusive, agora, sim, embora isso aconteça, né, que o senhor está falando dessa questão de hoje ainda a gente tem, né, a gente pode falar de uma tendência, né? Claro que tem casos particulares, mas a gente vê que hoje a tendência do tribunal não é essa. A gente começou a aplicar uma maior convivência do pai. Hoje os juízes eles conversam em audiência, os psicólogos também passaram a trabalhar de outra forma, de que a gente tem que promover. Então, antigamente a perícia, por exemplo, ela era estritamente deixada essa condição de avaliar, que era uma coisa, às vezes, taxativa e que, né, assim, às vezes você tinha um objeto processual, passava 2 anos quando chegava a perícia, o perito estava avaliando o objeto processual e a situação familiar era outra, né? O que a gente tem hoje? A gente tem uma maleabilidade maior, que é por conta dessa modernização que a gente está tendo, dessas discussões e de como isso reflete na forma como a gente trabalha. Então, a gente tem que sempre melhorar. Então, por exemplo, hoje os peritos, eles tentam fazer mediação, eles tentam fazer intervenção, coisa que não existia antigamente. Então, assim, o aprimoramento da prática, embora eu tenho certeza que hajam casos isolados de injustiça, de má aplicação de leis, etc., não tenho dúvida, a gente pode falar aqui de uma tendência, né? E a tendência hoje é para que se dê valor à palavra do pai, à importância do pai na vida do filho, para que não haja sempre essa presunção de que o homem é violento, para que comece a se verificar que a mulher pode ser violenta. A gente não fala disso, parece que é proibido, né? Às vezes, até na hora que eu for escolher o tema que eu vou falar, que a gente está numa onda feminista, né, gente, que está um pouco exacerbada, né? Então, assim, eu vou, para finalizar um pouco um texto que eu ia ler, né? Vocês já ouviram falar do mito do amor materno, né? É um livro muito conhecido na área da psicologia jurídica, né? Onde ela vai falar, desculpa, para mim o amor do pai ele é igual ao amor da mãe. A gente não pode diferenciar, né? Ela é uma feminista, filósofa francesa, bastante polêmica. Eu acho ela maravilhosa, né? E ela fala assim, ó: o feminismo tem levado a um rumo que nos leva à regressão. E aí, o que ela fala? Ela fala, a gente passou do feminismo à guerra dos sexos. E ela vai falar das americanas, desse feminismo das americanas, que é o feminismo roxo, e ela fala que isso leva a uma regressão da situação, uma sobrecarga da mulher. Então, ela fala, a gente não está trabalhando a mulher forte, que é essa mulher que tem hoje, que trabalha, que faz um monte de coisas. A gente está revitimizando demais a mulher. Vamos retomar o discurso. Acabou o tempo. Bom, enfim. Fui cortada.
Não, a função não é legal, viu, gente? Só para passar isso para vocês, não tem nada de engraçado, não. Próximo inscrito, senhor Gilson Ceni Rodrigues. Obrigado. Bom dia a todos. Sou pai de 4 filhos e há 1 ano estou privado da convivência com a minha filha. É sabido que tanto o pai quanto a mãe têm figuras de importância específica na educação e no crescimento dos filhos. É sabido também que a nossa sociedade, ela adora a figura paterna. A figura materna. E que o novo pai está aí. O novo pai, ele não é mais só provedor. Ele também é companheiro, ama e quer cuidar dos seus filhos. Então, as minhas perguntas para a doutora são, primeiramente, qual é o impacto nas crianças em relação à privação do convívio paterno? E a outra pergunta é quais as ferramentas que a sociedade, que o judiciário terá para promover a convivência e o amor do novo pai com os filhos, sem a lei da alienação parental. Doutora Ana, 3 minutos. Eu queria começar acabando de me apresentar. Eu vou gastar meus 3 minutos. Eu tenho 46 anos de clínica. Sou bem antiga. Podem fazer as contas. Ainda vão errar. Então, eu tenho 46 anos que eu atendo pacientes no meu consultório. Eu fiz, além do curso de psicologia e da pós-graduação, eu fiz formação psicanalítica, tá? Por 5 anos. E sou psicanalista também. Então, além disso, como eu comecei a entrar na proteção da criança com a Abrapia, e hoje eu estou na Vozes de Anjos, na verdade, eu fui aprendendo, né, muita coisa sobre proteção de criança. A Abrapia tinha um leque enorme, que ia de trabalho infantil, exploração sexual de meninas em estradas e postos de gasolina, bullying, abuso sexual intrafamiliar, enfim, era um leque enorme, tá? De frentes que a gente protegia a criança. E eu participava das publicações, de tudo. Eu participo de 8 livros sobre cuidado de criança. Cuidado né? Várias coisas. Promovidos pela professora de Direito de Família. Vou responder. Eu disse que eu ia gastar, E tenho um livro meu que é abuso sexual, que é sobre abuso sexual. Então, sobre a privação paterna, vou responder agora, sobre a privação paterna. Então, o que acontece é o seguinte, vínculo de pai é construído, vínculo de mãe é visceral. Ai, gente. Vínculo Por favor, de mãe respeito. não É estou uma fazendo opinião apologia técnica. de amor materno é o máximo, até porque existem mães matadoras, mães mortíferas. Tem uma publicação francesa ótima sobre isso, né? De mães que são muito nocivas a seus filhos. Mas a gente precisa olhar, né, que, por mais que o pai seja participativo, ele não é a mãe, tá? Então, ele vai ter um tipo de abordagem, um tipo de relação que vai ser construído, né? Essa relação vai ser construída, né?
Enquanto Doutora, que a relação 10 com a segundos mãe... finais, tá? Hã? 10 segundos finais, Tá bom. Enquanto que a relação com a mãe, não. Ela é continuada, tá? Existe o papel de pai e existe a função de pai. São duas coisas separadas também. É preciso a gente Doutora, não misturar. Obrigado. De nada. Obrigada. Não tem pela ordem. Ela não é obrigada a responder, né? Ela tem 3 minutos para explanar o pensamento dela. Muito obrigado, tá bom? É para eu falar agora ou não? Michel, a gente, como tem um tempo pré-determinado para abertura de público, a gente ainda tem mais uma última pergunta, né, que é do inscrito Michel Ângelo Domingues. Eu não consigo compreender o último nome. Sr. Michel, tudo bem? O senhor tem 3 minutos de fala, por favor. E aí, como a gente divide 1 minuto e meio para a doutora Tamara e 1 minuto e meio para a doutora Ana? Tá bom? Se ficar igual aqui. Primeiramente, bom dia a todos. Estou aqui a favor da manutenção da lei, sabendo que o problema está na mão dos nossos psicólogos e assistentes sociais, que enxergam todos os problemas que tem dentro da família e em prol dos pais que têm dificuldade de ter acesso ao filho, certo? Isso eu não estou falando só aqui em São Paulo, já acompanhei casos no Rio de Janeiro, Brasília, e vejo essa dificuldade da lei, da eficácia da lei, certo? Então, estou tendo a oportunidade de falar essa dificuldade não só de um pai como eu, como de outros que estão do outro lado, que também concorda que a lei de maneira nenhuma tem que haver esse retrocesso, porque a eficácia dela é vista a partir do momento que um pai consegue sair com seus filhos, seja para passear ou até mesmo ter acesso às suas notas da escola e tudo mais. A minha pergunta vai para a doutora Tamara referente a essa situação. Qual o projeto ou qual o plano de ter essa capacitação dentro do judiciário para todos poderem ter essa composição da lei, porque muitas vezes a gente não tem a visibilidade, principalmente quando se depara dentro do CEVAT ou até mesmo dentro de uma delegacia, a gente não consegue ver essa abordagem da lei. Ela não é interpretada de maneira positiva e equilibrada, que é o caso de poder o pai quanto a mãe sair juntos. Você pode refazer sua pergunta? Para mim não ficou, só para organizar ela melhor, por gentileza. Qual o plano ou projeto dentro da área psicológica ou da assistência social de poder capacitar os profissionais no Brasil nesse aspecto, dentro da eficácia da lei da alienação parental, porque ela ainda é invisível para muitos profissionais, como os delegados e até alguns promotores. Olha, a gente tem a Lei 13.431, muitas coisas dessa lei vêm sendo aplicadas, né? Essa lei ela fala de diversos tipos de violência, abuso sexual, psicológico, abuso físico, e assim, não dá para dizer que depois da lei nada foi feito. Então, assim, tá tendo cuidado com as crianças. Por exemplo, o depoimento especial, né? Na última vez que eu falei lá no Senado, foi falado assim, eu falei, gente, tem o depoimento especial, que ele valoriza a palavra da criança, a protege do contato com o agressor, né? Quando a Ana fala assim, a cariação feita por psicólogo. Ora, a cariação não é uma técnica feita por psicólogo, nem pode ser feita, tá bom? Entretanto, o psicólogo ele é aquele melhor profissional para definir o procedimento que ele adota e se é capaz de fazer uma entrevista conjunta. Então, a entrevista conjunta é diferente de acariação, não se pode acariar a criança em relação ao abuso sexual e nem em relação a nenhum outro tema. Não se põe ninguém na parede, tá certo? Isso é coisa de audiência, de juiz, e nem mesmo para ser feito com uma criança, né? Mas, por exemplo, essa questão da capacitação, o depoimento especial, então, assim, em 2011, começou a capacitação dos profissionais, em relação a essa questão de capacitar para o depoimento sem dano, para proteger a criança, por exemplo, em relação à escuta de situação de violência, onde ela é protegida, onde ela é protegida, ela é uma pessoa, né, que entende do desenvolvimento infantil, vai conversar com ela para não revitimizá-la, não expô-la, não constrangê-la, né, para que ela não tenha contato com o advogado da defesa e não seja constrangida, não seja humilhada, não seja inquirida, acariada. Então, tem uma série de questões que estão, de fato, sendo feitas. Agora, gente, é isso, né? É tudo muito novo, é tudo muito recente, mas essa capacitação, por exemplo, do depoimento sem dano, até para poder equilibrar um pouco a discussão da alienação parental, né? Quer dizer, que está sendo feito um cuidado em relação à escuta, por exemplo, da criança
que foi vitimada sexualmente, é uma coisa que está em prática. 80% dos profissionais do Estado de São Paulo foram capacitados. Eu fiz esse curso de depoimento, que é propiciado pelo tribunal, tá certo? Então, muitas coisas estão sendo feitas. A gente tem agora os fóruns, eles estão equiparados com esse instrumento. A Lívia pode até falar melhor, porque ela é super especialista. Tamara. O Fórum de São Caetano foi aquele que começou a colocar esse depoimento especial. Então, desde 2011, vem sendo feito esse trabalho. Doutora? E hoje, quase todos os fóruns estão capacitados para fazer essa escuta protetiva. Então, por exemplo, até na hora da criança entrar no fórum, até o segurança, quando ele fala o que está sendo feito, até o segurança da portaria é 30 avisado. segundos finais, tá bom, Tamara? Até o segurança da portaria é avisado para ele não cruzar o agressor. Então, tem sim isso feito. Agora, claro que isso é novo, isso vão ter falhas, a gente vai aprendendo, né? Todo mundo tem que se habituar, tem que começar a discutir a importância disso ser feito, de ser aplicado. Agora, as coisas estão andando. Eu entendo que a urgência é muito, né, que estar afastado de um filho, estar com um filho violado, a angústia é muito e não dá para entender o tempo das coisas. A gente vive cotidianamente essa angústia dos pais, né? Mas a questão que eu posso dizer é que muitas coisas, de fato, vêm sendo feitas. Falta demais ainda. Doutora Tamara, muito obrigado. Tá bom. Rogério, só um minutinho, Rogério. Como a gente teve 5 perguntas, até para manter o equilíbrio de fala, eu sugiro que a gente abra também para a doutora Ana e depois, só para a gente manter o equilíbrio, como foi feito em todos os painéis. O mesmo período, a Tamara falou 2 minutos e 30, não foi isso que você coordenou? Não. 3 minutos? Então, só 3 minutos para a doutora Ana, para ficar no mesmo número de falas, tanto de um quanto da outra. Obrigada. Doutora? Sobre essa questão? Tá. A questão da revogação, que foi falada, também foi perguntada. Por que a revogação? É muito drástica esse pedido. A humanidade, toda vez que ela tem comportamentos estranhos, vamos dizer assim, perversos, na verdade, ela tem uma lei que ampara. Então, o apartheid tinha uma lei que amparava, o tráfico de escravos, né, tinha lei que amparava, a colonização, a exploração das colônias tinha lei que amparava, o Holocausto tinha lei que amparava. O que se tem feito é repetir a tortura do Holocausto, arrancando o filho de braço de mãe. Então, e afastando, né, de maneira que a mãe não pode nem falar pelo telefone. Joana Marcenal morreu em 2010, 2 semanas antes da lei ser promulgada, por alienação parental. Então, é preciso a gente não fechar os olhos, fechar os ouvidos, fechar a boca, né? É preciso a gente encarar. A gente tem, né, uma lei que proporciona que vários comportamentos que são inadequados e nocivos à criança sejam praticados, tá? Então, quando se fala em revogação, é por conta disso. Ninguém, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ninguém perguntou qual era a reforma que se ia fazer na lei do Holocausto. Ninguém perguntou qual é o artigozinho, qual é o inciso que a gente tira, e aí a gente pode botar o judeu para fritar no forno se ele já tiver morrido, mas se ele estiver vivo não pode mais. Ninguém fez isso, ninguém negociou, né, forno para judeu. A lei foi revogada. E é isso que precisa, porque a lei está errada. A lei é um cavalo de Troia. Na verdade, ela é muito bem usada, porque ela veio com o discurso de proteger a criança, quando, na verdade, ela tem o foco no adulto, né? E na disputa que passa a acontecer. Porque uma mãe que descobre que o filho está sendo abusado, ela vai lutar por esse filho, sim. Doutora, 30 segundos finais para suas conclusões. Tá. Ela vai lutar por esse filho, sim, né? E a gente, sabe, a gente quer minimizar essa história. A mediação, quando há abuso sexual e violência doméstica, a OEA fez uma convenção em Belém do Pará, o Brasil é signatário e não atende a
assinatura que ele fez. Doutora? Porque essa Convenção de Belém do Pará muito obrigado pela participação. proíbe a mediação nesses casos. Para encerrar essa mesa, né, eu vou falar mais uma vez como psicóloga, como perita do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que, inclusive, como Tamara falou, trabalho em São Caetano desde 2015. Né, eu fui para lá, eu comecei no Fórum de Diadema, e eu fui para São Caetano porque eu quis, por um processo de remoção, e eu falei que eu queria conhecer o depoimento especial. Que eu não sabia se eu iria gostar dele, né? E assim foi praticamente um amor à primeira vista, podemos dizer assim. Eu fiz curso com profissionais dos Estados Unidos, do NCAC, fiz cursos posteriores também. Trabalhei, como eu estou trabalhando aqui, né, numa audiência pública, 2 audiências públicas no Senado, na Câmara dos Deputados em Brasília. Não para falar sobre posições teóricas. Eu falo aqui sobre técnica. Né? Eu estou aqui enquanto profissional da psicologia. E, como profissional da psicologia, a gente sabe que a gente tem, num estudo psicológico, técnicas e procedimentos específicos que podem ser usados pelos profissionais. Né? E nós temos também autonomia técnica para usar o que a gente bem entender, de acordo com a nossa fundamentação teórica. Né? Eu acho que isso é bastante importante quando a gente fala com o Conselho Federal, por exemplo, fala do depoimento especial como uma inquirição. Eu trabalho com isso desde 2015, desde 2016, vamos lá. E eu não entendo como uma inquirição. Eu entendo, sim, como uma possibilidade de proteção da criança e do adolescente, porque eles são questionados quando vão, em entrevista inicial, falar com os psicólogos, eles são questionados se eles querem falar na sala do psicólogo ou na sala do juiz. Né? E eu não tive nenhum que quis falar na sala do juiz. Por quê? Porque o acolhimento é diferenciado. Né? Porque lá na sala do psicólogo, sendo transmitido ao vivo, a gente tem a possibilidade de dar o acolhimento que a criança precisa. Né? Eu não me acanho de pegar e dar a mão se ele começa a chorar, de pedir para parar se ele tem essa necessidade, de deixar água para ele na minha sala quando ele precisa. Então, assim, isso é ser humano. Né? Eu acho que é muito maior do que uma atuação pura e simples. Eu acho que a gente precisa cuidar, sim, das nossas crianças e adolescentes. E a legislação não está parada. A gente tem essa lei de 13.431, que foi designada em 2017, e ela tem uma vacância. Né? Até 2019, ela tinha que ser implantada. Só um minutinho. Ela tinha que ser implantada em todos os tribunais do país. Ainda não foi implantada em todos os tribunais do país, mas está em vias de. E a gente precisa, sim, capacitar. Concluindo. Boa tarde a todos. Eu tenho uma declaração para fazer para vocês. Eu sou machista. Eu sou machista. Então, tá vendo a cara dos senhores e das senhoras quando escutam isso de um homem? É a mesma coisa que um homem escuta quando uma mulher fala que é feminista. Não é bonito. Não é bonito. Na verdade, eu sou um humanista. Eu sou advogado há mais de 20 anos na Ordem dos Advogados do Brasil, sou membro da Comissão de Direitos Humanos, membro titular e efetivo. Sou mestre pela PUC e sou professor universitário. O que eu não gosto de ouvir são preconceitos, conceitos pré-concebidos, preconceitos. Eu não acredito que alguém possa falar que um homem é um estuprador. Da mesma maneira que eu não acredito que se pode falar que uma mulher é alienadora. Somos seres humanos. Este olhar que vocês me fizeram quando disse que eu era machista, vocês têm que olhar o mundo através da janela dos olhos das outras pessoas.
Eu acho que preconceito não cabe. Esse conceito pré-concebido de dizer que um estuprador é aquela pessoa acima da lei e que não deixa vestígios, sabe o que acontece? É uma prova infernal. Eu não vou deixar de ser uma pessoa boa e nunca vão encontrar os vestígios do meu delito. Como eu vou me defender? A gente não pode trabalhar com estereótipos. O direito é técnica e precisão. Como você faz uma lei? Você analisa um fato, você tipifica o fato e você coloca nele uma conduta criminosa. Quando se fala matar alguém, é o quê? É uma conduta. Não está escrito não mate alguém. É uma conduta típica. Então, a lei da alienação parental, se não é a melhor lei, é uma lei. É melhor uma má lei do que lei nenhuma. Pelo menos estamos em discussão. Obrigada. Estamos num ponto... Rogério, sem posicionamento. Tá. E, por final, pessoal, nós não podemos, não aceito, eu não posso acreditar em forma de preconceito e racismo. Somos todos seres humanos, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Eu não sou machista, viu? Que deixe claro. Foi só para pegar a atenção de vocês e conseguir. Só relembrar os mediadores, por gentileza, diante do regulamento, o posicionamento não é dos mediadores, tá? Por favor, só para a gente manter dentro do regulamento. O próximo painel que a gente vai instalar agora é dos coletivos feministas.
Ah, está sendo gravado. Sim. Tá sendo gravado. Retomando os trabalhos, então, eu vou chamar para compor a mesa o quarto painel dos coletivos feministas, os mediadores. A doutora Amanda Oliveira e a doutora Simone Marangoni, como mediadores, e os expositores Fabiana Garcia, representante do movimento Mulheres com Direito, e a Clara... O nome dela veio depois. Só perdão, gente, que o nome foi indicado. Clara Luz Arantes, do coletivo Mães na Luta. Passo a palavra às mediadoras. Só relembrando os tempos, 10 minutos, com extensão de 5, e depois abrindo 30 minutos para perguntas. Eu vou só esperar ela voltar à mesa. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Amanda Oliveira. Eu sou assessora jurídica do gabinete do vereador Gilberto Natalini. Eu estou aqui na condição de mediadora. Eu espero que todos estejam aproveitando bastante. Eu também sou membro, com bastante orgulho, da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB-SP e presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Santana. Eu gostaria de pedir que as solicitações da doutora Silvia fossem atendidas, né? Eu vou tentar aqui também ser rígida e manter, para que a gente possa finalizar a audiência pública de hoje da melhor forma possível. Vou aqui fazer a apresentação. A senhora Clara Luz Arantes, cofundadora do coletivo Mães na Luta, acompanha desde 2016 casos de mães que sofrem um afastamento compulsório de seus filhos, organizou, juntamente com as integrantes do grupo, um levantamento identificando razões pelas quais mães são acusadas de alienação parental e vêm perdendo a guarda dos filhos nos últimos anos. Com base nesses dados e acompanhamento do desenrolar dos processos, identifica um padrão nas decisões e acusações de alienação parental. Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Marangoni. Eu sou neuropsicóloga, psicóloga clínica, trabalho como assistente técnica e também sou diretora da ONG Vozes de Anjos, que trabalha contra abuso sexual intrafamiliar. Eu vou apresentar a doutora Fabiana Alves Garcia, advogada, fundadora e coordenadora geral do Movimento Mulheres com Direito, conselheira seccional da OAB de São Paulo, gestão 2019-2021, graduada em Linguística e Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, em Direito de Família e de Sucessões pela EPD e em Métodos Alternativos de Solução de Conflitos pela Escola Paulista de Magistratura. Mediadora privada, com formação pela ESASP, bem como pela AUGI, e Mediaras, na Argentina, e pelo Instituto Mediativa, membro do IBDFAM. Olá a todos, eu vou pedir licença para falar de pé, porque eu não consigo falar sentada. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada pela paciência de todos nessa audiência que está sendo tão importante para que nós possamos debater tecnicamente e trazer algumas outras perspectivas para essa discussão sobre a necessidade de manutenção ou de revogação da lei da alienação parental.
Primeiramente, eu costumo dizer que nós todos trazemos uma grande bagagem e eu não tenho como não trazer hoje a minha bagagem aqui de formação primeira, que é como linguista, e é como linguista que nesse primeiro momento eu faço uma pequena alteração na minha apresentação,